Olá pessoal, eu sou Fábio Marim, professor do Departamento de Engenharia da Exalc, e a gente está aqui para gravar o boletim de maio de 2025 do Sistema Tempo Campo da Exalc. Como a gente sempre faz, vamos iniciar olhando como é que está a evolução da chuva nos 2 últimos meses. Peço a vocês que acompanhem comigo aqui esses 2 mapas, mostrando a chuva total de março e de abril. E percebam, especialmente no sudeste, todo o centro-oeste, no norte do Brasil, como as chuvas foram boas. O sudeste chama bastante atenção, porque a gente vinha numa seca relativamente importante ao longo do mês de março, e em abril houve uma reversão desse quadro. E como eu comentei, a reversão desse quadro trouxe uma melhoria nas condições de umidade do solo. Percebam aqui, tanto em Minas, em São Paulo, reparem o centro-oeste, especialmente Goiás, que já estava numa condição crítica no mês passado, o Mato Grosso, que vem bem desde novembro de 2024, e toda a região norte, como os volumes estão bem favoráveis, ok? Isso favoreceu bastante as lavouras de café, a cana-de-açúcar, as pastagens aqui do estado de São Paulo e de todo o sudeste, ok? Mas especialmente as lavouras de milho safrinha, pessoal. Estamos saindo de uma safra de soja muito boa e estamos caminhando para uma safra de milho safrinha no centro-oeste e em toda a região sudeste, também muito favorável. E agora que a gente olhou para trás e entendeu de onde é que a gente está vindo do ponto de vista agrometeorológico, vamos olhar para frente e ver quais são as tendências para o trimestre maio, junho e julho. Ok? Percebam comigo nesse mapa de maio, a gente traz aqui os 2 modelos, e perceba que a situação para maio não está muito simples de ser interpretada. Por que eu digo isso? Porque os mapas não concordam entre si. Esses 2 modelos, o modelo da esquerda é o modelo brasileiro do IMET, o modelo da direita é o modelo da NOAA dos Estados Unidos, eles são totalmente independentes, e quando esses modelos eles convergem entre si, a gente tem um pouco mais de certeza. Vocês sabem, a gente nem chama isso de previsão, porque para o mês inteiro a gente chama isso de um cenário. E perceba que a única região onde esses mapas concordam é a região centro-oeste. E o que ele nos fala? Que a chuva de maio deve ficar dentro da média. Isso eu estou vendo por essa cor cinza no mapa da esquerda e esse tom branco no mapa da direita. Tanto no sul, perceba que os mapas divergem, a esquerda está mostrando chuva acima da média, representada por essa cor azul, ok? E o mapa da direita, mais por essa tom alaranjado, mostrando chuva abaixo da média. Então é bastante incerto no sul e é também bastante incerto no norte, ok? Os mapas estão, na verdade, ao contrário. A única região que a gente pode ter um pouco mais de certeza é a centro-oeste e, infelizmente, chuva abaixo da média em maio no centro-oeste é muito pouca chuva. Então, a partir de agora, a condição não é muito favorável para o milho, que teve uma chuva bastante favorável, especialmente no Mato Grosso, até esse momento. Para o mês de junho, acompanhem comigo aqui no mapa e percebam que as condições mudam um pouquinho. Os mapas passam a convergir. Mas o cenário não muda radicalmente. Além do centro-oeste, percebam que todo o Brasil domina, e aí eu incluo o sudeste especialmente, a chuva dentro da média, ok? O branco no mapa da direita e o cinza no mapa da esquerda. E o que isso representa? Pequenos volumes de chuva. Não há nenhuma expectativa de grandes entradas de massa que tragam volumes aí. A nossa esperança, né, pessoal, é que abril também não tinha uma tendência muito boa, e a gente viu que abril foi muito bom, especialmente no sudeste e no centro-oeste, ok? Mas, segundo aqui as 2 fontes que a gente considera nesse slide, a condição não é muito favorável. No sul também a condição é de chuva abaixo da média, e apenas a região norte, especialmente Pará e Amazonas, com chuva acima da média em regiões importantes. Vamos finalizar a nossa análise do trimestre, olhando agora para junho. Chamo vocês para acompanharem os mapas aqui e percebam que as condições não mudam, ok? Permanecem mais ou menos a mesma. Predomina em ambos os mapas a chuva dentro da média, então julho deve ser um mês bastante seco aí. A gente não deve ter grandes surpresas para o mês de julho de 25. E para as temperaturas, pessoal, o que a gente pode esperar para o trimestre? Chamo vocês a olharem aqui, nesse slide nós temos os 3 mapas, maio, junho e julho, e esse tom do vermelho tendendo para o laranja indica temperaturas acima da média. E o que a gente pode depreender para a agricultura, especialmente para o pessoal da cana-de-açúcar, que se preocupa muito com geada, aqui em São Paulo, Triângulo Mineiro e norte do Paraná, a probabilidade nesse ano é menor, ok? E quer dizer que a probabilidade é 0? Não, a gente não pode falar que a probabilidade é 0, mas a gente pode sim dizer que tem uma menor probabilidade de geada. Essa probabilidade gira em torno de 15% a 20%, ok? Ou seja, uma geada a cada 5 ou 6 anos, tá? É o que a gente espera aqui para São Paulo pelo menos, e nesse ano, dadas essas condições de temperatura acima da média,
que inclusive já vem desde 2023, olha só que interessante isso, hein, pessoal? Estamos quase há 1 ano e meio com temperaturas consistentemente acima da média. Isso deve permanecer até o mês de julho. Vamos encaminhando agora para o final aqui do nosso vídeo, pessoal, e vamos comentar um pouquinho do El Niño. Mês passado eu trouxe uma análise aqui falando que as temperaturas do Oceano Pacífico vinham se aquecendo muito fortemente. E a minha expectativa é que a gente tivesse um El Niño para o final do ano. Mas observem comigo aqui nesse mapa, essa linha preta, ok? Que a gente vê aqui, e depois abre uma macarronada, uma pluma de curvas aqui, a gente chama um ensemble, tecnicamente, esse conjunto de simulações. Percebam que o oceano parou de aquecer. Ao longo do mês inteiro, ele parou de aquecer e ele estabilizou em torno do zero. Esse zero significa a temperatura na média, ok? E isso indica que a probabilidade de El Niño, diferente do que eu tinha afirmado, ela se reverteu, tá? E a gente vai ver agora no próximo slide, tá? O que vai acontecer. Como eu comentei com vocês, pessoal, observem aqui nesse gráfico de barras o tamanho dessa barra cinza, ok? Na horizontal a gente tem os trimestres a cada 3 meses, a inicial do mês são essas letrinhas que vocês estão vendo aqui, ok? E essa barra cinza significa a probabilidade da gente não ter nem El Niño nem Laninha, tem uma situação intermediária, ok? E percebam que lá para o final do ano, tanto o El Niño quanto a Laninha, a gente tem uma certa incerteza dos 3 cenários. A gente não consegue, dada a estabilidade da oscilação da temperatura do oceano, a gente não consegue saber se a gente está atendendo para um El Niño ou para uma Laninha. Então, diferente da minha expectativa do mês passado, a gente agora está totalmente incerto como é que vai ser a safra 25-26. Se a gente consegue noções de El Niño e Laninha, isso nos traz um cenário, pelo menos um cheiro de como é que vai ser o clima para a próxima safra de verão. Mas nesse momento a gente não pode afirmar nenhum dos 3 cenários. Muito bem, pessoal, para terminar o nosso vídeo, eu venho conversando com vocês aqui ao longo dos meses que a gente tem um cenário de mudança climática, que essa mudança climática ela não deve servir como alarmismo aos produtores, mas sim como um instrumento de entendimento. Okay? A gente preparou aqui um slide para vocês para mostrar o que a gente deve esperar, o que está sendo esperado. A gente pegou uma localidade aqui do estado de São Paulo, chama vocês a observarem aqui o slide comigo e vejam que tem essas barras verdes, elas mostram desvio da chuva, ok? Comparando o cenário futuro do que deve ser esperado para 30 anos. Esse cenário futuro está vindo de uma fonte muito confiável, a maior fonte de dados que reúne todos os especialistas em climatologia do mundo, ok? A gente pegou 10 modelos e comparou o que temos hoje com o que teremos no futuro. Onde vocês estão vendo essa barra verde para cima do zero, ok? Significa que a chuva vai aumentar. E onde vocês estão vendo essa barra verde abaixo do zero, significa que a chuva vai diminuir. A gente pegou Votuporanga apenas como um exemplo aqui, pessoal, mas se eu pegasse um local do Mato Grosso, e a gente fez essa análise para vários locais, oeste da Bahia, interior de São Paulo, mais ao centro de São Paulo, né? Uma vez que Votuporanga está no interior de São Paulo, ok? MS, Paraná, Rio Grande do Sul, a tendência, pessoal, a tendência principal é de secar no período mais seco do ano e de chover um pouco mais no período chuvoso, ok? Então a safra de verão, ela não vai ser tão prejudicada como a safrinha e as culturas perenes. Essa é uma dica muito importante para os produtores e especialmente para os consultores, para as empresas, para os órgãos de pesquisa, para eles se anteciparem, porque o período seco é que vai ser o nosso desafio, pessoal. Milho safrinha, repetindo, pastagens, cana-de-açúcar, café, laranja, atravessar esse período seco, é aí que a gente precisa se adaptar. O verão não é a maior preocupação, as chuvas devem aumentar, ok? E além disso, observem nessas linhas pontilhadas aqui, vermelha e amarela, vocês vão ver que tanto a radiação solar como as temperaturas máxima e mínima, elas vão aumentar em relação ao que a gente tem hoje, especialmente em agosto, setembro e outubro, ok? Então esse vai ser um período crítico para a gente, que a gente precisa se adaptar. E é aí que a gente precisa desenvolver tecnologia de adaptação. Muito bem, pessoal, com isso a gente conclui o vídeo desse mês. Agradeço bastante a atenção de vocês, um abraço a todos e até o mês que vem.